Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aí sobre modelo de negócio do curso da Igreja Batista Capital. Estamos chegando já mais da metade do curso, né? E estas aulas agora, mais para o final, são bem mais práticas, mesmo voltadas aí para a mão na massa. E eu aproveito para reforçar com vocês que coloquem isso já em prática, né? Façam o modelo de negócio de vocês, coloquem essas ferramentas também já para vocês praticarem. Porque lembrando que a avaliação do curso é uma apresentação que vocês vão fazer de uma empresa que vocês vão criar a partir dessas ferramentas. Tá? Pode ser uma empresa para valer, né? Aproveitando todo esse conhecimento, todo esse conteúdo, vocês já podem criar uma empresa para vocês aí. Ou também um modelo fictício, né? Uma empresa que vocês querem, de repente, ideal, ali que vocês gostariam de fazer no futuro. Então aproveitem esse momento e coloquem isso já em prática, tá? Então, só para recapitular um pouco aqui, a gente já falou sobre contexto de mercado, mindset de empreendedor, sobre pessoas, a importância do perfil do empreendedor. A gente já falou sobre modelos de negócio em si, os tipos de modelos, modelos de precificação, os pilares de modelo de negócios, né, do Business Model Canvas. A gente já falou também sobre análises estratégicas, análises financeiras. A gente vai ter uma aula especial com a Raquel da Dynamos sobre o plano de marketing, tá? Então se preparem porque o curso está ficando cada vez mais completo, mais robusto, né, com esses conteúdos aí. E agora nessa aula a gente vai falar, nosso tema de hoje é um tema muito interessante, tá? Que vocês vão precisar e vocês vão utilizar tanto na criação do seu novo negócio quanto para aqueles negócios que já estão em andamento e precisam fazer uma mudança seja colocar um novo produto, um novo serviço no mercado, uma nova linha, ou então, de repente, repensar o negócio que está hoje em dia em andamento. Tá? Então, a nossa aula de hoje é sobre teste, validação e pivotagem. Tá? São três grandes temas ali que estão juntos, mas que eles se conversam o tempo todo. Tá? Na verdade, se vocês perceberem, todo o material, todo o conteúdo desse curso, ele está totalmente interligado, tá? E essa aula em especial, ela fala muito sobre a criação da solução em si, tá? Então, ela está muito concentrada naquela parte da proposta de valor, quando a gente fala do Business Model Canvas. Então, é ali no ponto central, tá? Obviamente, vocês podem já ter, como eu falei, uma solução já pronta, já em desenvolvimento, já está sendo implementada. Então vocês podem aproveitar para revisar ela, né, fazer uma coisa rápida ali, de repente testar, ou então também criar uma coisa do zero, criar um novo portfólio de produtos ou serviços a partir dessas ferramentas que a gente vai ver aqui. Tá? Então, não tem como a gente falar de teste, de validação ou de pivotagem sem a gente falar antes sobre o que o MPV. Muitos de vocês devem conhecer como MVP, né? O Minimum Viable Product, perdão. O mínimo produto viável, né? Então eu já trouxe aqui a sigla traduzida, né? O MPV, que aí seria o produto, né? Uma solução que requer um menor esforço e nos traz um maior aprendizado. É uma versão simplificada, porém completa do seu produto. E ele precisa resolver o problema ou a dor do seu cliente. Ok? Então, perceba que não é porque é uma primeira versão que isso vai ser, tem que ser mal feito ou tem que ser mais ou menos. Ok? Aqui nós temos uma figura, né? Onde temos uma pessoa deitada, né? Conversando com um analista ali que está fazendo uma consulta com ele. E aí o que ele diz? Ele diz, eu preciso de café. E aí, o que ele pensa? Né? O que na verdade ele pensa que ele precisa? Ele precisa de energia, ele precisa de cafeína, ele tem isso como um hábito, ele precisa socializar, ou então ele precisa apenas fazer uma pausa. Então é preciso ter essa percepção, essa empatia entre ações que o seu cliente faz, né? Ações que ele faz no seu dia a dia, os seus hábitos, com as emoções, ações e emoções, né, para poder definir bem qual que é a solução que você vai levar para o seu cliente. Tá? Aqui eu coloquei em uma forma
para vocês descreverem como é que vocês podem fazer isso, né, para chegar nessa hipótese, né, para descrever como que seria esse produto mínimo ali. Então, temos uma necessidade, que seria fulano, aqui começando pelo nome, né? Então, fulano precisa encontrar uma forma de, a necessidade descrita ali, por quê, né, ou para quê, e aí colocar a razão de ser. Então, vocês preenchendo essas lacunas que estão ali, vocês vão conseguir descrever de forma simplificada o que a solução se propõe, qual que é a necessidade que é essa solução, qual que é o problema ou a dor que é a solução que vocês estão propondo, a sua proposta de valor, o que ela resolve, né? E para que ela precisa disso, ok? Então, é importante que esse desenvolvimento de uma solução, ela seja pensada, né? Ela seja idealizada, considerando aspectos físicos e aspectos digitais, tá? Hoje em dia, a gente percebe também isso de forma mais latente, a necessidade de ter negócios digitais, né? De ter os negócios na internet, né? Hoje em dia, de repente, muitas empresas que até pouco tempo atrás não se viam fazendo negócios online, hoje em dia isso já é uma realidade. Não tem como voltar atrás com isso, né? Até por diversas facilidades, diversas possibilidades que isso nos trouxe. Tá? E aí percebam e lembrem-se, muito importante isso, né? O uso define produto. Então, dependendo como que o usuário vai utilizar, como que ele vai usar isso no seu dia a dia, isso vai fazer com que eu altere, que eu defina, com que eu melhore o meu produto. Ok? E como que eu desenho essa solução? Tá? Nesse próximo ponto aqui a gente vai ver. É uma matriz que ela é muito simples, mas ela diz muita coisa. Tá? Depende muito, obviamente, como que você vai utilizar ela. Mas isso aqui é muito utilizado, né, para desenvolvimento de software, para desenvolvimento de soluções das mais diversas. Tá? Mas começou com essa parte de software. Tá? Mas aí aqui nós podemos extrapolar isso para diferentes soluções, diferentes produtos, diferentes serviços, mesmo físicos e digitais também, principalmente. Então, primeiro vamos descrever o que é esse produto, né? O que essa solução ela é. Ela é, por exemplo, ela é um mouse, ela é fácil de utilizar, ela é transparente. Então, colocar quais que são as características que definem essa solução. E o que ela não é? Então, o que está fora do escopo disso? Então, isso daqui não é uma xícara de café, isso daqui não é, por exemplo, não se conecta à internet, enfim, o que ela não é? Okay? O que está fora do escopo da minha solução? E, do outro lado, o que ela faz? Tá? Então, ela consegue me ajudar a movimentar os arquivos, ela consegue, por exemplo, a passar os slides também de uma apresentação, ela consegue, por exemplo, me ajudar a movimentar mais facilmente uma célula para outra num arquivo. E o que ela não faz? Então, ela não serve, por exemplo, de apoio para o computador, ela não faz ligações. Então, aí vocês vão diferenciando o que a solução de vocês faz, o que ela não faz. E aí, com isso, fica mais claro o que vocês precisam focar. Tá? Então, para vocês desenharem uma solução correta, né, adequada, vocês precisam separar muito bem para vocês poderem focar naquilo que realmente importa. E como que seria esse desenho da solução, então, né? Já colocando ali a mão na massa ali, né? Ou seja, nessa matriz que a gente viu anteriormente, vocês já podem colocar isso já num papel e ir descrevendo essas características. Mas também vocês precisam colocar isso de forma a materializar aquilo. Tá? Então agora é o momento que a gente precisa colocar isso, tirar a ideia do papel agora. Né? Primeiro lá atrás a gente colocou a ideia no papel, colocou isso no Business Model Canvas, colocou isso em algumas ferramentas. Agora a gente vai colocar isso no mundo físico, tirar do papel e colocar aí para valer. Então, desenhe uma caixa. Essa caixa ela vai representar o seu produto, a sua solução. Como é que ela seria? Então pense, por exemplo, uma caixa de sapatos. Como é que essa caixa de sapatos eu posso fazer ela diferente ao ponto de ela se tornar uma caixa única no mercado? Tá?
Como deveria ser essa caixa para ela poder se destacar? Né? Será que eu preciso trazer uma caixa colorida, uma caixa com um formato diferente? No lugar de ser uma caixa retangular, ela poderia ser triangular. De repente, essa caixa ela pode se diferenciar para poder transportar mais sapatos dentro de um caminhão, dentro de um container. Então, imaginem isso e imaginem que o seu produto pode ser uma caixa, ou então ele pode estar dentro de uma caixa. Tá? Na frente da caixa, na parte da frente, vocês vão colocar aquilo que atrai o cliente, aquilo que vai ser atrativo para o cliente. Ok? E no verso, a informação que vai levar ele para a decisão de compra, que vai convencê-lo de que aquele produto, aquilo que está dentro da caixa é bom. Ok? Então, pensem como se vocês estivessem de fato vendendo a sua solução no mercado, numa loja física. Tá? Façam esse teste mesmo em casa, desenhem, coloquem aí numa cartolina, por exemplo, e desenhem como que seria isso. Tá? E pensem também, por exemplo, como que acontece nas lojas de aplicativos. Já que a gente está falando tanto de mundo físico e digital, então pensem, né, na parte física. Eu dei um exemplo aqui de uma caixa de sapatos, certo? Mas na parte digital, a gente tem a loja de aplicativos. Se vocês perceberem, peço que vocês abram ali o telefone de vocês, entrem na loja de aplicativos de vocês e vejam, né? Primeiro a primeira imagem que vem do aplicativo é uma coisa que atrai o cliente, uma coisa que chama atenção, que vocês querem ver mais daquilo. E depois vem uma descrição um pouco mais detalhada sobre o que o produto faz, o que ele não faz, seguindo muito essa linha do que eu falei agora há pouco. Né? Então, isso vai ajudar ele a decidir se ele vai instalar aquilo ou não, se ele vai comprar, por exemplo, aquele aplicativo ou não. Então, é muito nessa linha que vocês precisam pensar para vocês idealizarem como que vai ser essa solução. Ok? Obviamente, pensem da seguinte forma: se você se interessa pela embalagem, se você se interessa pela parte que está ali envolvendo a sua solução, a chance de você se apaixonar por a sua solução é muito grande. A chance do seu cliente se apaixonar pela solução é muito grande. Agora vamos passar para 2 vídeos. Um que mostra um contra-exemplo, tá? De como não fazer, digamos assim, uma solução. Então, às vezes a pessoa se prende demasiadamente a algum tipo de solução específica. Tá? Então, esse vídeo mostra, já falando um pouco do spoiler, mas só para explicar para vocês, né, um caso real de uma solução chamada Bullet Balls. Tá? Então, vocês vão entender melhor no vídeo. O vídeo ele está em inglês, mas vocês vão conseguir visualizar ele bem e entender qual que é a ideia. Mas percebam que esse daqui é justamente a ideia do que não deve ser feito, tá? Quando a gente está desenhando uma solução. Então, aqui vai primeiro o contra-exemplo e depois vou trazer um exemplo adequado, ok? Então, vamos passar o vídeo aqui. Veja que o título fala assim: não existem requisitos, mas hipóteses, ok? I quit my job and sold all my possessions that I could sell and found myself in food pantries and sleeping in a car. It's not about the money. It's about my game is going to be an Olympic sport. I'm excited. This is my dream come true. I'm excited. This is my dream come true. I'm excited. This is my dream come true. How are y'all doing today? My game is going to be an Olympic sport. How are y'all doing today? Oops, get me on the ears. Me on what's it? Yeah. My name is Bullet Ball and Bullet Ball Extreme. My ex-wife and I, we were sitting there drinking wine, having conversation. I quit my job. I decided that, 80% of inventors have Bullet Ball. I quit my job one way or the other, that I guarantee. I'll be smiling up in heaven and saying,
I knew one day it would happen. One way or the other, that I guarantee. 26 years ago. What happened 26 years ago? What happened 26 years ago? What happened 26 years ago? What happened? I have bullet ball. I quit my job. I have bullet ball. I have bullet ball. Okay, I get it. That's bullet ball. How much have you invested in this? Oops, get me on the but you know what's it. Então, pessoal, vocês podem observar nesse exemplo, é um senhor que ele passou durante praticamente toda a sua vida desenvolvendo uma solução que aparentemente era muito simples, tá? Onde ele fez um jogo, ele apresentou esse jogo para uma banca de empresários, né, para poder investir nesse negócio, nessa ideia. E ele tinha essa ideia durante tanto tempo, ele foi trabalhando nisso, ele fala ali que ele investiu recurso, ele investiu dinheiro, investiu tempo, se dedicou, ele achava que aquilo era a melhor solução, o melhor jogo do mundo, né? Então ele se prendeu tanto a essa ideia, ele obviamente conversou com algumas pessoas próximas para ver se aquela ideia seria interessante, e ele continuou investindo naquilo, e aí ele insistiu tanto, que aí ele até perdeu o emprego, enfim, perdeu dinheiro, investiu tudo nisso, né, para chegar num momento e apresentar isso para empresários e ele não conseguir o investimento que ele precisava, né? Ali não mostrou tanto o detalhe do jogo como que era, mas era basicamente uma mesa ali circular, onde a pessoa de um lado jogava a bola para o outro, e aí com isso a outra pessoa tinha que tentar evitar que a bolinha caísse no outro lado da mesa, né? Então uma coisa realmente, não sei se realmente agregaria muito valor, né, se resolveria muita coisa, mas perceba que essa ideia fixa, né, que às vezes algumas pessoas não conseguem desvincular isso, né? Às vezes a pessoa tem uma ideia que é uma ideia fixa, que aquela ideia é a melhor, e aquilo fica durante tempos. Se a gente está falando de inovação, se a gente está falando de fazer mudanças, se a gente está falando de fazer algo diferente, então não pode se prender a uma ideia única, tá? Obviamente, essas ideias, tem ideias que são muito boas realmente, mas vocês precisam eliminar as ideias ruins o mais rápido possível, certo? É importante que vocês percebam se essa ideia, validar essa ideia o quanto antes. E agora a gente vai ver no próximo vídeo um exemplo certo de como fazer, né, essa abordagem, falando onde há requisitos, e esses requisitos, onde não há requisitos, na verdade, mas há hipóteses. Então essa empresa que a gente vai ver agora, ela testou uma solução e essa solução foi de agrado de alguns clientes, né? Eles se identificaram com isso. Então, primeiro ela fez um teste em uma loja. Ela não precisou fazer isso numa rede inteira de lojas. Então, ela investiu recursos, sim. Ela investiu numa solução, mas ela primeiro fez um teste para ver se aquilo realmente fazia sentido ou não. Vamos ver então o próximo vídeo. I'm JB Brown, the Nordstrom Innovation Lab Manager, and this is the lab. We work on 1-week experiments. Somebody will have an idea and we'll find a way to figure out how to prove if the idea is going to work. And this week the Innovation Lab is going to be building an iPad app with customer feedback as we go through the week. We wanted to work in the store to make sure that we were getting customer feedback as we worked, so that we were never working on anything that wasn't valued by the customer and only doing things that are delivering value. So we'll be building a feature and testing it until we get to the point where we have something that's good enough that we can just leave the iPad app behind and have this new thing that customers can use. This is the world's first Flash build. It's a flash mob where a software team shows up and builds an application in a surprise location. This is the Nordstrom Innovation Lab, and we're at the flagship store in downtown Seattle. Right now the team is just setting up their equipment to get started. We're going to build an iPad app that helps customers pick the best pair of sunglasses for them. We really don't know what the features are yet. We're going to use customer feedback as we go along throughout the day and the rest of the week in order to build the best thing. So the next thing we're going to do is a user story map. So we're going to sit here and together outline all the steps the customer would take, and actually even beforehand how they buy sunglasses, like what are the different things that they might do and how that process might change if we have this application. And we'll actually dig into what we have to build in order to support that process. So now that we've done a card mapping, we're going to do a paper prototype, and this is something that we commonly do in the Innovation Lab. It's a great way to
show what we'd like to do in a rough prototype that we can easily throw out, change, alter based on feedback from the customers. I'll continue building individual paper slides, and our user experience specialist at Mattel will bring the prototype to a customer and say, okay, I have this app and this is a paper version. I'd like you to kind of use it like you would normally use an app, and you can press things, interact with them, and then she'll change out the pages based on how the customer uses it. So it's a similar experience to the iPad, only an analog version. So it's day 2, and we have our first working prototype of this app. And how it works is I take my first pair of sunglasses, put it on, take a picture, all right, and then I want to compare it to this other pair I've got right here. Put these on, take another picture. I can just hold these up like this and see which one I like better. Well, Tel and Kim have been talking to people and doing paper prototypes. We've been coding, building an iPad app. We take a stab at something, we look at the paper prototypes that Kim put together. We might take one at a time. Usually we come to the board and we grab the most important feature and we start implementing it. The really cool thing with this flash build is that we have actual real customers. Just today we delivered 4 or 5 different separate features, and I deliver it, swap the iPad with Tel. She'd go and talk to a customer, and 10 minutes later I had feedback from real customers about this thing that I delivered, and it changed how we did the next thing. And it's been really, really great watching day to day what they've been doing, the team, to get all the feedback from the salespeople, the feedback the salespeople have gathered from the customers. And it's a really interesting process to kind of come in. On Tuesday, we had no idea what this would look like. There was an idea that somebody had to say, people take a lot of pictures of themselves with the sunglasses. It'd be cool if we could show them side by side to help them make the process better. And that was the idea, that was it. They came in, they had nothing built, and they've been building this literally on the spot throughout each day. And by now, we actually have an app, a functioning app that they can go through. It's very intuitive to help look at themselves and make the sunglass selection process easier, which is pretty cool to watch. So yesterday the sunglass buyer for Nordstrom came down to check out our progress, and she happened to put on polarized glasses and then held up the iPad in portrait view and was surprised that she couldn't see anything because it was black. And we figured out that the polarization of the iPad running up and down and the polarization of the glasses running vertical cancel each other out. You don't see anything. But if you turn the iPad to landscape, you see it perfectly fine because the polarization of the 2 items line up, and it's okay. So it was a pretty good find to be in the store, and she just happened to put on polarized glasses. And so today, first thing we're going to do is switch it to a landscape design and then lock in the aspect ratio of the iPad so customers and salespeople just naturally pick it up and use it in landscape and not try and go to portrait. Okay, so I'm going to show you what we've been working on the last 5 days. We've added quite a few features over the week. You take a picture, multiple pictures of the customer, and then you can pull them up. You tap the first one, you can see it larger, and then tap the second, and do a side-by-side comparison of each glass next to each other. We also added a feature where you can rename the picture, because we heard from salespeople, if a customer's trying on quite a lot of glasses, it's helpful to be able to know what order they were taken in, and also rename if you want with the brand or some distinguishing feature about the glass. Another feature we added was the ability to zoom. You can zoom in and really get a good detailed look at the frames side by side. Also, to see one of the pictures larger if you want to just better view of one frame. You can flip the camera view as well. Face it forward so the salesperson can take a picture of it like this, or you can flip the camera like so. Take a picture of yourself facing forward. And then at the end of it all, we have a button called New Customer, which just erases all of the images and allows the salesperson to start with a new customer. We're just trying to put the final touches on the app. Tel talked to a lot of users, and they said that when we went into the compare view, it was unclear where the pictures were coming from and which picture was which. So the animation here is trying to solve that problem, make it a little more clear what's going on. One of the challenges with software is when you're done, right? And I think the answer is really, it depends on how much time you have. At least the most important things got done. So this was time boxed to a week, and we did a week's worth of work, and it seems like what we have now is something that makes customers happy and addresses the main problems, and something that we can track, we have metrics on. So I think we're gonna call that a day. The application has developed so far. Everything's finished, everything that we've asked for, and even the little roadblocks and glitches that we kind of stumbled across as we used the app during the week has been solved. I think that it's going to be really easy to be able to implement into our sale, and I think that we're going to find a lot of success with the application, whether it's via a selling tool for us or if it goes public into a downloadable format. Whatever happens, I think this was generally quite a success.
Então, pessoal, nesse exemplo, vocês percebem que a empresa ela levou o laboratório de testes, praticamente de inovação, para dentro da loja. Né? Ela levou aquele quadro com os post-its para poder fazer as validações das suas hipóteses naquele mesmo momento. Testaram com vários clientes que iam chegando na loja. A ideia, basicamente, ela é assim, muito simples, digamos assim, de ser implementada. Né? Tinha ali um dispositivo onde ela podia tirar uma foto e comparar como é que ela ficava, se ficava melhor com aquele óculos ou não. O cliente, normalmente, quando você vai numa ótica para testar um óculos, você testa, olha no espelho, aí não se convenceu, pega outro, testa de novo e assim vai testando, mas você não lembra como que ficou o primeiro. Dificilmente você lembra como que ficou o primeiro, né? Não é verdade? Então esse daí trouxe justamente olha a dor, né? Qual que era o problema, a necessidade que o cliente estava percebendo. Então eles perceberam isso e foram testar, foram a campo para testar se aquilo realmente fazia sentido. E aí usaram, se vocês perceberam no vídeo, tem várias vezes que ele mostra as pessoas, o desenhista lá, fazendo um esboço do protótipo, né? Como que seria esse protótipo, como que seria esse aplicativo, como que o cliente vai poder comparar uma imagem com a outra, né? Como que ele vai poder fazer para selecionar os óculos logo depois. Então tudo isso, pensando, e perceba também que tem um momento em que a equipe explica para os clientes, né, qual que é a ideia geral, mas sem explicar o que eles têm que fazer a fundo. A gente vai ver mais na frente o porquê isso, tá? Isso faz parte do teste também, do teste da validação. Tá? Então, esse aqui é um exemplo prático, um exemplo real de uma empresa que fez isso, que foi a campo, né, foi ouvir os clientes. Então, isso aí é fundamental para a gente desenhar uma solução adequada para as necessidades que a gente quer resolver. Ok? No seguinte ponto, a gente tem os tipos de soluções. Tá? De forma bem geral, a gente tem os tipos físico, digital e a experiência como um processo. Né? Então, no caso do físico, a gente pode ter um rascunho, seja em 2D ou em 3D. Né? Hoje em dia é muito facilitado isso com as impressoras 3D e tudo, realidade aumentada. Temos o mockup, né, papel cartonado, ou seja, já de fato ali como que seria um primeiro formato dessa solução. Depois já uma versão mais artesanal, mas já mais elaborada, né? Depois uma produção em pequena escala daquele processo real, daquela solução, produto físico. E por último, produtos em escala, já com reprodução contínua e com alta qualidade. Tá? Então nasce tudo com essa parte mais do esboço até chegar à produção final. Já o digital é um rascunho, uma ideia, pode ser feito à mão mesmo. Tá? Depois é aquele wireframe, que seriam vários formulários, né, várias folhas de como que seria essa solução. Eu já falei disso também em algumas outras aulas, de vocês reparem como é que é, por exemplo, a página, quando você entra na página do Google, é um campo ali para você colocar a palavra e pesquisar. É muito simples, né? É fantástico aquilo. Então, assim, é totalmente digital e tem apenas um campo ali, você vai lá e preenche. Olha o desenvolvimento, mas por trás disso tem um algoritmo, então a forma de entrada, né, a forma de uso do cliente ali é fantástica. Depois você pode fazer um protótipo no papel, a ideia que eu falei com você de desenhar, de fazer uma caixa, então justamente isso, fazer um protótipo interativo, mas não funcional, ou seja, você consegue interagir com ele, consegue mexer nesse protótipo, mas ainda ele não tem as funcionalidades previstas no desenho da solução. Depois você passa para um protótipo já num ambiente aberto, começa a testar isso, se ele é web, então você começa a testar ali usando algum site de testes. Depois aí sim você parte para o seu MVP, uma versão beta, né? E vai para um ambiente real, já para um servidor mais específico. E no final, o produto num sistema já escalável, com integrações com outros sistemas, com outros sites e tudo mais. Né? E a experiência nesse processo, ele precisa partir, obviamente, com um rascunho, precisa ter, a partir desse rascunho, criar uma história, né? O storytelling, contar a história do cliente, como é que ele vai se comportar aí, como é que ele vai fazer aí nessa jornada. Tá? Tenho que ter um ensaio investigativo, ou seja, quais que são as perguntas que eu vou fazer para o meu cliente, o que eu quero saber desse cliente ao longo dessa jornada. Né? Um ensaio com protótipo em papel,
também a ideia novamente da caixa que eu falei com vocês, esse mockup, né, justamente esse protótipo já mais interativo, com dados técnicos, o piloto, ou seja, eu colocar esses dados que eu estou trazendo ali dessa solução para um protótipo já uma forma mais formal, um piloto, né, considera uma aula piloto, por exemplo, e já falando do tipo de solução como sendo uma experiência, tá? Aqui esse aqui de tipo de experiência se encaixa um pouco com o que a gente viu agora há pouco do óculos, né? E depois o rollout, que seria justamente a escala, né? A aumento, digamos assim, dar continuidade a esse modelo caso ele tenha sido validado, tá? Então são basicamente os tipos de soluções, os tipos de etapas que se perpassam, né, para poder desenvolver isso. E também pode haver uma combinação entre eles, né? Como eu falei com vocês, a ideia do digital e do físico, isso é muito presente. Ok? Vamos para o próximo então. Como eu falei com vocês aqui novamente, ouça seu cliente, né? Essa imagem aqui ela é emblemática, né? Para quem trabalha com software, né? Com desenvolvimento, conhecem bem, ou com gestão de projetos. Então, o cliente ele explicou primeiro que ele precisava de um balanço, né? Então, ele explicou que precisava de alguma coisa pendurada na árvore para poder utilizar e tudo, né? O empreendedor ele entendeu que precisaria basicamente juntar duas cordas e colocar uma base ali para ele poder se balançar. O projeto ele foi executado dessa forma, então as pessoas cortaram a árvore ali no meio, mas o que o cliente realmente precisava era um pneu amarrado num galho pendurado ali para poder se balançar. Então, perceba que há uma diferença muito grande ali entre aquilo que se escuta do cliente de fato com aquilo que a gente entrega para ele, tá? Então, perceba que a importância de você ter atenção ao comportamento do consumidor. A gente vem falando isso praticamente desde as primeiras aulas, tá? Então, pesquisem bem, observem bem, vá a campo, perceba também nas pessoas que estão ao seu redor. É muito comum a gente esbarrar com essas necessidades que a nossa solução pode resolver, olhando ao nosso redor, tá? Então, prestem bastante atenção nisso. No próximo slide, a gente tem uma ideia de fornecer uma experiência minimamente agradável, né? Já que a gente está falando de um produto minimamente viável, então perceba que o cliente, o que ele quer, né? Ele quer um veículo para se locomover. No primeiro quadro, quando você faz uma entrega para ele, o cliente te pediu, eu quero um veículo para me mobilizar. Aí você foi e entregou, a primeira coisa que entregou foi uma roda, um pneu, mas aquilo não resolve o problema dele. Depois você entregou os eixos com as rodas, mas aquilo também continua sem resolver. Depois, no terceiro estágio, você vai lá e desenvolve um carro que já tem um formato melhor, mas porém ele está sem o teto. Então, se ele se molhar, por exemplo, se chover, também vai continuar com um problema. Então, a experiência continua sendo ruim. E, finalmente, no último estágio, já quando você gastou todo o tempo, às vezes aquele cliente inicial já não está mais interessado porque já percebeu que você não entendeu aquela ideia que ele precisava, aquela necessidade, mas tem alguns que no final vão perceber que aquilo já pelo menos ficou pronto e atende. Agora, quando a gente pensa numa solução ágil, né, no desenvolvimento de um produto mínimo viável, né, que ele seja utilizável, né, que ele seja também bom e fácil de utilizar, então ele precisa se locomover. Mas como que eu resolvo o problema dele de locomoção? Então a primeira proposta, né, o primeiro MVP aqui, o primeiro MPV, né, produto viável, é um skate, uma patinete. Ele já consegue se locomover de um lugar para o outro. Então, rapidamente você consegue atender essa necessidade. Depois, ele ainda não ficou tão feliz, o cliente, né? Mas pelo menos já conseguiu resolver o problema dele. No segundo item tem uma patinete ali, pode ser uma patinete elétrica, de repente ele já consegue já ir para distâncias mais longas, né? Então consegue se equilibrar melhor e tudo, então já melhorou. Já no terceiro estágio, traz uma bicicleta que também vai conseguir se mobilizar, andar distâncias mais longas, fazer um esforço um pouco menor. Já no quarto estágio tem a moto, que aí já vem motorizada, enfim, tem uma série de soluções ali incrementais, né? E por último o carro que ele precisava, que ele realmente queria para poder se locomover, de repente o carro elétrico,
um carro com algumas funcionalidades ali tecnológicas. Então perceba que a experiência ela tem que ser agradável desde o primeiro contato que o cliente tem com a sua solução, ok? E lembrando que você tem que começar pelo problema e não pela solução. Então entenda bem qual é o problema do seu cliente. Às vezes nem o cliente entende, nem o cliente sabe exatamente o que ele precisa. Mas às vezes você observando, você investigando, você perguntando, você vai perceber qual que é esse problema e até depois disso aí se desenvolver a solução. Agora a gente vai passar a falar sobre uma ferramenta que grandes empresas aí inovadoras, como por exemplo o Google, isso que foi extraído lá do Google, como é que eles fazem, né, para desenvolver soluções em 5 dias, tá? Chamado de sprint, né, design sprint, tá? E aí eu coloquei aqui como o processo é uma descoberta. Por quê? Porque a cada etapa deste processo de desenvolvimento há descobertas novas, tá? Então aqui a ideia é desenvolver uma solução em 5 dias, tá? A ideia de agilidade, a ideia de velocidade, a ideia justamente de atender a esse mundo VUCA, né, que a gente comentou nas primeiras aulas, tá? Então a primeira etapa que temos aqui é, na segunda-feira, por exemplo, mapear os problemas, né? Mapear quais que são as possibilidades, né? Mapear as hipóteses. Na terça-feira, esboçar como que seria essa solução. Na quarta, fazer uma votação para verificar quais que são as soluções que vão ficar, que vão permanecer, que vão ir para frente. Depois prototipar, aí sim fazer um protótipo mais funcional, colocar algumas características já específicas do produto, da solução. E por último, testar. Então, perceba que é um processo intenso, é um processo que a pessoa precisa estar mergulhada, precisa estar totalmente focada naquilo para poder desenvolver. E vamos ver agora, a seguir, algumas características de cada uma dessas etapas desse processo. No primeiro momento, né, imaginem vocês na segunda-feira, né, vocês vão precisar então definir o objetivo a ser atingido nos testes. Então você planeja, na sexta-feira eu quero testar essas hipóteses aqui, esses objetivos aqui, tá? Então você precisa listar isso de forma bem clara. Olha, na sexta-feira eu preciso testar se esse botão desse aplicativo está funcionando, se esse formulário está sendo preenchido corretamente. Então uma série de o que você quer testar. Depois você precisa saber o que você precisa para entregar o seu produto mínimo viável, tá? Quais são as funcionalidades mínimas, quais que são as características mínimas. Então aí a gente vai voltar para aquela matriz do é e não é, faz e não faz, certo? Então, novamente aqui você vai definir bem o seu escopo, definir o que você precisa minimamente para poder entregar aquilo na sexta-feira. Quais são os possíveis erros que podem ocorrer? Então você vai listar também quais que são já que você está conhecendo ali a solução, o que é possível de dar errado, aonde que o cliente pode apertar sem querer, que pode provocar alguma função não desejada, tá? Ou então se ele tiver contato com o cliente, com o produto fisicamente, né, como que vai ser a experiência dele, como que o produto precisa ser para ele poder ter esse contato, né, qual é o fluxo que o cliente vai percorrer. Isso também é muito importante, qual que é o que a gente chama de jornada do cliente. Então, nessa jornada você vai colocar quais são as etapas que ele vai percorrer para ele poder experimentar toda a solução do início ao fim, né, desde o momento que ele tem o primeiro contato com a solução, com o produto mínimo viável, até o momento em que ele, por exemplo, execute a venda ou ele desista da venda. Então, todos esses fluxos você precisa mapear para identificar em cada uma das etapas também. Além disso, você precisa colocar também quais que são os pontos de contato que a gente chama. Tá? Então, por exemplo, vai ter um contato com uma equipe, vai ter um contato com um aplicativo, vai ter um contato com um site, vai ser um contato, de repente, com uma máquina, com um totem de atendimento, né? Em que etapa que esse contato vai acontecer? Tá? Ele vai ter um contato no momento de pagar, como que vai ser esse pagamento? Vai ser um pagamento automático? Né? A gente vê hoje em dia muitas lojas autônomas sendo desenvolvidas aqui no Brasil, né? A Amazon, a Carrefour, né? Tem algumas lojas já em funcionamento em São Paulo. Qual é o fluxo ideal? Né? Qual que seria o que a gente chama de caminho feliz que o cliente precisa percorrer para ele chegar,
ter uma experiência excelente desde o primeiro momento até o momento do pagamento. Ele precisa fechar essa venda ali, né? Já na terça-feira, no seguinte dia, então você vai esboçar. Você já mapeou tudo que você precisa, agora você vai fazer um esboço. Então pesquise soluções semelhantes, né? Faça um benchmark. Lembrando aquela ideia do bullet bowl, então não se prenda às soluções, a uma única solução, a uma única ideia. Pesquise, veja se tem soluções diretamente do seu segmento ou não. Pode ser que tenha soluções em outros mercados, em outros segmentos, mas que também podem se aplicar àquilo que você está pensando. Tá? Então, fique com a mente aberta para essas ideias. Faça esboços rápidos e simples. Tá? Não se preocupe em fazer umas coisas muito complexas, muito elaboradas. Lembrando daquela frase, né? Feito é melhor que perfeito. Tá? Então, esqueça dessa questão de que tem que ser totalmente delineado, colorido, etc. e tal. Faça bem direto, bem rápido, bem simples. Assim como no vídeo que a gente viu dessa ótica, que tinha vários protótipos, a pessoa ia desenhando ali na hora. Papel e caneta, pronto. Coloquei aqui até 2 horas para fazer os esboços, né, pensando que tem cada pessoa da equipe, né, obviamente se tiver somente uma pessoa, ela vai fazer os esboços e ela vai consultar depois com outras pessoas. Mas se tiver uma equipe, cada pessoa da equipe vai ter esse tempo para poder desenvolver esses esboços. Tá? Não perca tempo com demasiados detalhes. Tá? Então, tente colocar ali as ideias principais, com base naquilo que você definiu na segunda-feira. Foque nos objetivos a alcançar. Então, sempre tendo em mente quais que são os objetivos que precisam ser alcançados, quais que são as respostas que precisam ser respondidas no dia do teste. Tá? O MPV ele não é o produto final. Porém, ele tem que ele tem que funcionar. Ele não precisa ser um produto de má qualidade, digamos assim, tá? E tenha liberdade para ter ideias loucas, entre aspas, tá? Então, não se prenda, por exemplo, como eu falei, a ideias fixas. Às vezes você vai surpreender o cliente com uma ideia totalmente que na cabeça de algumas pessoas pode ser descabida, mas às vezes aquilo que o cliente precisava, né? Então, imagine uma caixa de sapato em forma triangular. Ou então, por que será que as caixas algumas caixas de pizza não são circulares, são em forma de hexágono? Já pararam para pensar nisso? Ou são quadradas? Né? Muitas vezes porque cabem melhor no local de transporte ali, né, da moto, por exemplo. Então, perceba, né, como seria uma caixa de telefone. Ou então, por exemplo, agora recentemente, né, a gente viu aí alguns telefones sendo vendidos sem carregador. Então, qual é o impacto disso? O que a empresa queria testar com esse movimento, né? Já na quarta-feira, no seguinte dia, estimule as discussões. Tá? Então, discuta com a equipe, discuta os esboços, conversem a respeito, troquem ideias, apresentem, cada um da equipe ou a própria pessoa vai apresentar, vai olhar para aquele esboço, vai pensar várias vezes em cima daquilo. Né? Levante dúvidas, né? Não fique com dúvidas, com perguntas, faça perguntas, e se? Né? E se isso fosse diferente? E se não existisse, por exemplo, salas de aula? Né? Hoje em dia temos educação à distância, né? Muitas aulas virtuais ali acontecendo, e isso traz uma certa flexibilidade, uma mudança de paradigma ali também. Né? A sala de aula agora é a sala em casa, ou seja, essas mudanças ali acontecendo, né? Sugestões, né? Levante dúvidas, novas ideias. Cada membro da equipe tem direito a um voto, né? Para poder votar no esboço que vai ficar. Lembre novamente os objetivos, tá? Para as pessoas não se perderem. Então aqui uma fase intensa, como eu falei, bem focada. Tá? Defina um tempo para votar e discutir. Então, por exemplo, pode ser 10 minutos para votar, por esboço, né? E aí nesse momento de votar, depois que acontecer o período de votação, as pessoas vão precisar explicar o seu voto, tá? Ou seja, por que você votou naquilo, por que você escolheu aquele. É uma forma de você priorizar, tá? Então é uma decisão bem complicada realmente. Às vezes quando você tem vários esboços que são interessantes, às vezes você pode deixar de lado algum esboço que de repente podia ter sido mais um sucesso mais garantido, mas como você sabe, não temos requisitos, não temos coisas já pré-estabelecidas, temos apenas hipóteses. Então é o momento de testar agora. Ok? Na quinta-feira, estamos chegando já próximos ali já do dia dos testes, então na quinta-feira faça um protótipo mais próximo do real. Então aí já começam a entrar as caixas, começam a entrar
os formulários, os sites, se forem fazer um site, se for fazer um aplicativo, já começa a fazer já a interface de uso ali com o aplicativo. Precisa lembrar de entregar a promessa inicial, né? Então, lembrando da proposta de valor, qual que era a proposta de valor inicial que vocês tinham. Então, precisa lembrar daquilo para que aquela promessa de resolver aquele problema vai estar presente naquele protótipo. Foque na experiência que o cliente vai ter, tá? Lembrando daquela jornada do cliente, qual que seria esse fluxo ideal. Então, lembre se esse protótipo que você está desenhando, que você está desenvolvendo, ele se encaixa bem naquelas etapas da jornada, tá? E use tecnologia a seu favor. Tá? Então, eu listei aqui algumas ferramentas que vocês podem utilizar para fazer esses protótipos. Tá? Então, tem essa Sketch, InVision, o próprio PowerPoint, né? Tem outro site ali chamado Marvel, e os formulários eletrônicos, né? Tem vários, tem do Google, tem da Microsoft, tem daquele Monkey, não lembro agora, me fugiu o nome. Mas tem diversos aplicativos de formulários que vocês podem utilizar para desenvolver ali, como se fosse já a tela de entrada. Enfim, tem uma série de ferramentas que vocês podem aproveitar e utilizar, que são gratuitas ou então tem um custo muito baixo. Tá? Então aproveitem dessa tecnologia, mesmo que seja um produto físico. Tá, pessoal? Então isso se aplica tanto para produto físico quanto produto real. Tá? Até serviços também. Por exemplo, já aconteceu de fazer um tipo de protótipo, né? Onde tinha um site, que era um site simples, só tinha essa primeira página, onde o cliente tinha contato ali com ela, e lá tinha um botão que levava para um formulário, e nesse formulário eu perguntava para o cliente se ele estaria interessado em determinada solução, que seria um serviço de consultoria. E aí, à medida que as pessoas iam entrando, se interessavam por aquilo, né? Então, o empreendedor ele conseguia perceber qual que era a adesão daquele serviço, né, que estava sendo oferecido ali por parte dos clientes. Então, ele definiu uma quantidade específica, né, de respostas para poder ter essa ideia validada. Tá? Então, assim, obviamente as perguntas eram muito específicas daquele serviço, mas é possível fazer isso a partir de serviços e produtos, ou seja, não tem uma necessidade de você se fechar apenas para produtos digitais. Lembrei agora do SurveyMonkey, né? Isso aí que tem também para vocês poderem fazer formulários. Então, tem uma série de possibilidades, pessoal. E por que vocês precisam usar de preferência essa tecnologia a seu favor? Porque a gente precisa de dados, a gente precisa de informações, precisamos tabular isso da melhor forma possível, da forma mais prática que seja possível. Então, se você levar um formulário em papel, você pode até levar, pode até funcionar, obviamente, mas o trabalho que você vai ter para tabular depois daquilo, se forem muitos formulários, pode se tornar inviável. Você pode ter um esforço tão grande que às vezes já passou o tempo de você rever aquele produto, aquela solução. Tá? Então, hoje em dia, como eu falei com vocês em outras aulas, os outdoors, as propagandas, né, está tudo aqui no celular, né? Aqui o outdoor hoje em dia, né? Então é tudo digital. Hoje em dia aqui você consegue fazer campanhas, de repente, utilizando o Facebook Ads, o Google Ads. Então, para poder promover alguma campanha, às vezes um custo não tão alto, e você consegue testar essa ideia também, esse protótipo. Ok? E, finalmente, na sexta-feira, vamos para sexta-feira, então, o protótipo deve estar pronto, deve estar já a ponto ali de ser testado. Agora precisa testar com pessoas reais. Aí não tem um número exato, tá? Mas pode ser entre 5 a 10 pessoas. Você que vai definir a quantidade de pessoas que você precisa ter para ter um volume razoável de dados para você poder analisar aquilo depois e mostrar como que resolve o problema delas com a sua solução. Agora é para valer. Né? A solução ela precisa ser testada sem orientação direta ao tester, né? Ao tester, ao cliente que vai ser o teste dele. Ele deve atingir o objetivo sozinho. Então, lembram daquele exemplo que a gente falou agora há pouco da ótica, né? Da loja de óculos? Eles explicaram para os clientes brevemente o que estavam fazendo ali, por que tinha esses post-its, por que tinha esses computadores, só para eles entrarem no fluxo. Mas depois que entrou no fluxo, o cliente tem que fazer tudo sozinho.
Porque se você orientar, se você dizer assim, não, agora você aperta aqui, não, agora você faz isso, você está interferindo né, na experiência do cliente. Né? Se isso estava previsto anteriormente na ideia, ok, tudo bem, faz sentido. Agora, se não, o ideal é que ele não tenha interferência de nada, que ele consiga testar e percorrer aquele caminho ideal que você desenhou por si só. Caso o cliente, né, o tester, né, ele não consiga fazer sozinho, então o seu produto mínimo viável ele tem algum problema, tá? Ele precisa ser revisto. E entrevista seu tester depois e aprenda, né? E depois, obviamente, volte para o dia 1. Ou seja, você precisa depois rever tudo e começar um novo sprint de desenvolvimento ali, de solução. Tá? Lembrem-se que naquele exemplo que a gente viu da óculos, da ótica de óculos, eles fizeram várias entrevistas com os clientes, eles perguntavam como que foi a experiência. Então é muito importante ter esse contato, assim, sair da zona de conforto literalmente, né? Às vezes ficar atrás da tela do computador é muito fácil, a gente ficar testando, fazer alguns testes ali com alguns clientes, mas tem que ir a campo, não tem jeito, tem que ir a campo para realmente testar a solução. E agora vamos falar sobre testes. Né? A gente já falou agora há pouco também, de alguma forma, mas de forma prática, né? Trazer para vocês aqui uma lista de ferramentas também que vocês podem utilizar para fazer testes. Tem o Crazy Egg, tem a Hotjar. Esses dois iniciais que eu coloquei ali na lista, eles são sites, são ferramentas que ajudam a mapear o site e saber em que parte do site o seu cliente clicou mais. Qual foi a parte do site onde o cliente clicou mais? Qual foi a forma dele navegar? Então ele cria um mapa de calor do seu site para saber aonde que os clientes estão indo, qual que é a forma de navegar deles. E aí isso tudo ajuda a desenvolver o seu site, se ele vai ser mais né, com menu ou não, vai depender muito do comportamento do seu cliente. O Kissmetrics, né, serve para você calcular, ter esses dados, né, capturar esses dados e poder verificar qual que está sendo esse comportamento, como que está a evolução dos testes, tá? E no Google tem um conjunto ali de ferramentas. Então você tem o Google Ads, que é para você fazer campanhas publicitárias para promover alguma solução que pode ser em teste ainda, mas lembra do seguinte, o custo para você desenvolver uma solução é muito baixo hoje em dia em relação ao que era antes. Tá? Então, às vezes você vai promover uma campanha, vai gastar de repente, sei lá, R$200, R$500 para promover uma solução que às vezes não está pronta, mas você quer saber se os clientes teriam interesse naquela solução. Tá? O Analytics, né? O Google Analytics serve para você também monitorar os seus dados, verificar se aquela solução, aquele site, aqueles dados que você tem da campanha estão tendo resultado ou não. E tem o Google Forms também, para você poder fazer pesquisas, né? E muitas dessas ferramentas às vezes são gratuitas, o próprio Google Forms, né? Então você consegue ter isso de forma bem acessível. E o Facebook Ads também para fazer campanhas, né? Hoje em dia consegue promover. Vocês sabem que o Facebook é a maior rede social aqui no Brasil ainda, né? Logo depois vem o Instagram, mas é tudo da mesma empresa. Então vocês conseguem promover no Facebook e também no Instagram. Então essa vitrine, digamos assim, de apresentação dessas soluções para os seus clientes pode estar disponível ali em 2 cliques. E eu trouxe também um cartãozinho, né, um formulário ali, que ele chama de Test Card, que é do Strategizer, ali, que é o que criou esse formulário bem simples. Tá? Vocês percebam que aqui todas as ferramentas, todas as soluções que a gente está trazendo são ferramentas simples, são ferramentas de pronta execução que você pode fazer numa folha tranquilamente, ou então utilizar uma ferramenta também que a gente listou aqui. Esse Strategizer é do mesmo criador do Business Model Canvas, tá? Então ele tem isso aqui disponível também no site. E esse formulário, ele basicamente fala assim, né? Nós acreditamos que, ou seja, nesse campo ali, nesse primeiro campo, você vai colocar quais são as suas hipóteses, né? O que você espera. Isso na etapa 2. Para verificar isso, nós iremos fazer o quê? Quais que são as etapas que vocês vão fazer? Quais que são os protótipos que vocês vão fazer, né? As soluções, né? Que vocês vão colocar.
E vamos medir né, de que forma vocês vão medir, quais as ferramentas que vocês vão utilizar, como que vocês vão capturar esses dados, e estaremos certos se, então aí sim vocês colocam qual que seria o valor positivo da hipótese, né? Se a hipótese for verdadeira, isso vai acontecer. Então é descritivo aqui, tá? Então aqui vocês podem colocar isso, por exemplo, no próprio computador, num Excel, de repente essa ficha ali, esse formulário, e colocando lá, preenchendo as células com os dados que vocês vão preencher em cada um dos itens, né, para testar. Então vocês vão utilizar isso daqui para levar isso para teste. Ok? Uma vez feitos os testes, né, levando, como eu falei com vocês, levando isso a campo, interagindo com o seu cliente, agora vamos para a validação, que é uma das partes mais importantes, tá? E aqui uma frase muito importante: invalidar ideias ruins o quanto antes, tá? Quanto mais rápido você fizer, menos apego você vai ter a essas ideias, tá? Então isso eu venho falando de forma recorrente nessas aulas aí, justamente para reforçar essa questão de você não se prender a ideias, né, que às vezes parecem ser realmente fantásticas, mas às vezes tem outras soluções que às vezes são mais simples, mas que vão resolver o problema. E aqui nós temos o chamado Validation Board, né, que é da Lean Startup Machine, tá? Então aqui é um quadro, tá, que na parte de cima, os primeiros campos, lá no canto direito, você vai colocar o nome do projeto, tá? Colocar o nome do gestor, o nome da equipe, de repente, que vai participar. E depois, nesses primeiros campos, você vai colocar as hipóteses do ponto de vista do cliente, tá? Ou seja, quais que são as hipóteses que você quer testar, que você quer testar no cliente, quais que são as hipóteses relativas ao problema, se você quer saber se aquele é realmente um problema e se você está realmente identificando se o problema é o correto a ser resolvido, e hipóteses relativas à solução também, ou seja, se aquela solução realmente está sendo validada com aquilo que vocês estão desenvolvendo, tá? Então tem as hipóteses iniciais na primeira coluna, e depois nas seguintes colunas vocês estão vendo ali first pivot, né, second pivot, então tudo isso aí são o que a gente chama de pivotagens, ou seja, percebam que tem aqui 4 colunas, né, para essa parte da pivotagem. Isso quer dizer que eu vou fazer nesse board aqui de validação, ele tem pelo menos 4 rodadas de validação. Então percebam que não é uma coisa tão simples assim, digamos, de você validar. Tem que ser realmente testar o seu cliente, testar essa solução. Aqui sim, tentar ser o mais exaustivo possível para poder levar uma solução realmente que agregue valor, e não um bullet bowl, como a gente viu no exemplo anterior. Ok? No quadro de baixo, na parte de baixo, onde a gente fala assim, Design Experiment, você vai colocar ali as suas principais premissas, tá? As principais premissas que você vai colocar relativas àquele momento de validação. Então, isso daí vai mudar a cada pivotagem, a cada validação que você vai executar esse quadro, tá? E do lado direito, você vai colocar quais que são as premissas de risco, ou seja, quanto que você está disposto a arriscar nessas validações, ou seja, até onde você vai parar a primeira validação, até onde você vai parar a segunda. Então, essa parte ali vai mudando a cada pivotagem, a cada validação. Que método que você vai utilizar para pivotar, para validar, e os critérios de sucesso mínimos para você poder dizer assim, realmente deu certo, vamos parar por aqui, vamos nos aprofundar e desenvolver aí sim a solução definitiva, ou não, precisamos avançar um pouco mais. E no lado direito, que diz assim, get out of the BLDG, que seria get out of the building, saia para fora do prédio, ou seja, vai para a rua, vai testar isso em loco. Então, você vai ter alguns campos onde você vai ter situações que foram invalidadas, ou seja, algumas hipóteses lá em cima que foram invalidadas, você vai colocar ali, e aquelas que foram validadas vai colocar do lado direito. E aí com isso você vai ter um quadro, em um único quadro, você vai ter toda a informação necessária que você fez em cada um dos testes e que você validou a partir desses testes.
Ok, pessoal? Não sei se tiverem dúvidas também de como fazer essa parte aqui, eu sei que pode ser um pouco, de repente, não sei se está trazendo um pouco de complexidade, mas eu acredito que o próprio framework ele já ajuda, né, a você desenvolver isso, mas fiquem à vontade para perguntar, para enviar dúvidas ali pelo formulário que está na descrição do vídeo. E também a gente está interagindo por meio do grupo de WhatsApp dos alunos. Então, para quem ainda não está nesse grupo de WhatsApp, por favor, envie uma mensagem por meio daquele mesmo formulário de dúvidas que tem na descrição do vídeo. Coloque lá como posso entrar nesse grupo de WhatsApp, envie esses dados lá que a gente inclui você, ok? Agora vamos falar sobre pivotagem, tá? Essa palavra é diferente, pivotagem, né? Novamente o processo é uma descoberta, né? O tempo todo a gente está sempre descobrindo coisas novas, então perceba que é um processo contínuo de mudança. Nas primeiras aulas, quando falou de mundo VUCA, a gente falou que a mudança é a única certeza que a gente tem. Tá? Então, é justamente esse o ponto aqui. Então, aqui a primeira etapa é Customer Discovery, né? Ou seja, a descoberta do cliente. Eu vou descobrir quais que são os meus clientes potenciais. Obviamente, a gente já definiu anteriormente qual que é o nosso público-alvo, qual que é o segmento, o nicho que a gente vai atuar, qual que é a nossa persona, né, que seria o cliente ideal que a gente pretende alcançar. Mas no Customer Discovery a gente vai testar, vai verificar se realmente aquele é o nossa persona, se aquele é o nosso nicho que a gente precisa atuar, se precisamos mudar um pouco. Né? Então é um processo contínuo ali de verificação. Depois o Customer Validation, né? Novamente aí para validar. Se estiver alguma coisa diferente, então a gente precisa pivotar, que aí é justamente voltar. Então essa palavra é diferente ali para algumas pessoas, né, que não estão tão acostumadas com isso. Pivotar é basicamente isso. Você rever, você voltar atrás, reformular as suas hipóteses, tá? E tem que estar disponível, tem que estar aberto para esse tipo de alterações. Tá? Depois vem o Customer Creation, que aí quando eu já validei, já passei pelas pivotagens, agora sim eu vou desenvolver a minha base de clientes de fato. E depois o Company Building, que seria a construção em si da empresa. Agora sim vou formar a empresa, vou estruturar ela, vou chamar pessoas interessadas, sócios, porque agora eu já tenho uma solução validada. Então isso traz aquele ciclo de um novo modelo de negócio. A partir da testagem eu vou aprender, com esse aprendizado eu vou pivotar e vou criar um novo modelo de negócio até chegar no modelo ideal. Lembrem-se que numa das aulas iniciais também a gente falou sobre a curva J, né, das empresas, né, que se aplica principalmente para startups, mas também para outros tipos de negócios, passam por essa curva J. Então tem o terceiro estágio, é justamente o modelo de negócio, que quando ele é validado, a partir desse momento em diante, começa a curva de crescimento. Ok, e aí a pivotagem, a gente precisa adaptar o modelo, e aí nesse caso aqui está falando do modelo de negócio em si, até que se prove que funciona. Então, até alguns slides atrás a gente falou sobre a solução, sobre o desenvolvimento da solução, mas perceba que esse é o ponto central ali do Business Model Canvas, né, do modelo de negócio, né, da proposta de valor. Então, a partir do momento que eu tenho essa proposta de valor validada, eu passo a discutir e a convergir em cima do modelo de negócio, porque aquela proposta de valor ela vai ter impacto em todos os outros blocos do Canvas, né, do modelo de negócio. Certo? Então, se eu alterar uma proposta de valor, eu vou alterar a minha forma de entrega, eu vou alterar os canais de relacionamento, eu vou alterar a forma como eu vou monetizar aquilo. De repente, eu vou aqui também alterar o nicho, alterar a persona que eu quero atingir. Então, isso pode impactar em todos os outros demais pilares do modelo de negócio. E aí, no seguinte slide, a gente tem que essa pivotagem, né? Primeiro a gente valida as nossas hipóteses, que seria esse Customer Discovery e Customer Validation. Validadas essas hipóteses, ou seja, fazendo essas pesquisas, esses testes que a gente fez o tempo todo, a gente sai do momento de uma pesquisa, de uma research, e passa para
a parte de execução, que seria Customer Creation, ou seja, desenvolver a minha base de clientes. E aí sim eu vou utilizar o marketing para isso, né? Desenvolver uma escala de marketing ali, através das ferramentas disponíveis. Depois, no seguinte ponto, depois que eu passei para essa escala do marketing ali, aí sim vou desenvolver a empresa, construir a estrutura, aí sim estruturar, colocar ali uma estrutura organizacional, definir quem que vai fazer o quê, quais são os papéis e responsabilidades, processos, enfim, tudo mais, a arquitetura toda empresarial, porque aí agora já tenho o negócio pronto. E aí percebam que a execução não é pesquisa. Então, a gente viu agora que existe essa diferença, esse limiar entre um momento e o outro, certo? Mas a execução, ela segue a pesquisa. Ok, pessoal? Então, essa mensagem ali é bem importante para vocês lembrarem de em que estágio que vocês se encontram hoje. E, para finalizar, ficamos com essa frase aqui do Steve Blank: saia do prédio e fale com seus clientes. Tá? Então, essa aí é a principal reflexão que a gente tem depois de toda essa aula. Aí eu gostaria de reforçar para vocês que coloquem isso já em prática, tá? O quanto antes. E tirem suas dúvidas, tá? Enviem para nós, porque isso também vai fazer parte, é importante que vocês estruturem isso para a apresentação do seu modelo de negócios. Obrigado, pessoal, e até a próxima.